Hello guys, how are you today? Hoje nós veremos o último tópico do verbo to be, que é o verbo to be na forma interrogativa, interrogative form. E além dessa forma interrogativa do verbo to be, nós veremos também interrogative pronouns, ou seja, a gente vai ver alguns pronomes interrogativos, ou melhor se dizendo no inglês, question words, ok? Lembrando também que no finalzinho a gente vai ter um aviso e durante a nossa aula vocês vão ver também a palavra-chave que vocês devem dizer, ok? Voltando ao nosso assunto de hoje, que é a forma interrogativa do verbo to be, a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente da forma afirmativa e da forma negativa que a gente viu nas aulas anteriores. E por ele ser um pouquinho diferente, né, algumas pessoas podem achar um pouquinho complicada. Mas por que algumas pessoas podem achar um pouquinho ela complicada? Porque ela é o inverso da forma negativa e da forma afirmativa. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura aí de verbo to be, mais o pronome pessoal ou o nome de alguém, de um objeto, de um animal, né? Mais o complemento da frase. Essa estrutura, ela pode ser diferente, ela pode ser não, ela é diferente das outras estruturas, afirmativa e negativa, né? Porque é o inverso, e algumas pessoas podem achar complicado. Mas a gente vai ver agora que ela é bem facinha. No singular, a gente tem am I, are you, is he, is she, is it. E no plural, a gente tem are we, are you e are they. Então, eu vou repetir mais uma vez devagar para vocês escutarem, perceberem também que não é tão difícil assim. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Na forma interrogativa, a gente não vai ver ela na forma contraída. A única forma contraída que a gente vai ver vai ser a forma interrogativa negativa que vocês vão ver daqui a pouco. Agora, a gente vai focar em ver os exemplos da forma interrogativa. Ou seja, a gente vai ver agora a forma interrogativa com alguns adjetivos, algumas palavras que a gente já aprendeu até agora. Am I beautiful? Are you a teacher? Is he selfish? Is she a dancer? Is it bad? Are we students? Are you happy? Are they ugly? E além desses exemplos que eu trouxe para vocês, eu trouxe mais dois específicos, que é a utilização de nomes junto com o verbo to be. Ou seja, eu ainda não tinha mostrado, eu acho, na forma afirmativa e negativa, mas a gente sabe que a gente usa os pronomes pessoais para substituir os nomes, né? O nome de um objeto, o nome de alguém, enfim, a gente sabe que os pronomes pessoais vão substituir os nomes. E eu trouxe aí para vocês dois exemplos. Is Cecilia funny? Are you and Alana lazy? Tá? Então, a gente, para concluir esse tópico de forma interrogativa, né, a gente tem duas conclusões, que vai ser invertido, ou seja, a gente vai utilizar primeiro o verbo to be e depois o pronome pessoal e depois o complemento da frase, né? E a outra conclusão é que a gente nunca deve se apegar a traduções de frases. Porque se a gente fosse traduzir essa frase para o português, essas frases para o português ficariam um pouquinho sem nexo. Exemplo, am I a beautiful? A gente sabe que o verbo to be significa ser ou estar, certo? Então, se a gente fosse traduzir, ficaria sou ou estou eu linda. Ou seja, ficaria um pouquinho sem nexo, né?
Porque no português, a gente costuma dar característica, utilizar o verbo depois do pronome, né? Igual na forma afirmativa e negativa. Então, a gente chega também à conclusão que a forma interrogativa vai ser invertida da forma afirmativa e negativa. Tendo em vista essas formas de perguntas, a gente vai ver agora a forma interrogativa negativa, que vai ser o verbo to be, mais o advérbio de negação not, mais o complemento. A forma interrogativa negativa, ela deve ser escrita sempre na forma contraída, menos a primeira pessoa, que é am I, ou seja, a primeira pessoa do singular que não se contrai com not. A forma interrogativa negativa, ela é bastante utilizada na ironia, na brincadeira, para perguntar de volta, enfatizando algo que alguém disse. Então, vamos ver um exemplo. Se alguém fala assim para você, you are not cool, e você quer responder num tom de brincadeira ou enfatizar aquilo que a pessoa falou na forma negativa, interrogativa, ou responder na ironia, vocês podem perguntar, am I not cool? Sabe? Como se fosse uma brincadeirinha mesmo, uma forma de responder perguntando na brincadeira. Porque a forma interrogativa negativa, ela é mais utilizada para isso. E apesar de ela não ser utilizada tão a sério assim, ela é utilizada a sério, mas nem tanto, é importante eu ensinar para vocês, eu achei até legalzinho da gente fazer uma brincadeirinha, quem sabe em breve, utilizando a forma interrogativa negativa, ok? E é importante também que vocês saibam a estrutura delas. E por falar em estrutura, eu queria voltar na estrutura do singular e no plural para vocês verem. Porque essa é a forma correta da gente perguntar na forma interrogativa do verbo to be. Mas há casos que vocês podem ver também utilizando a estrutura na forma afirmativa para perguntar. Um exemplozinho aí na tela. Tá na forma estrutura, a frase tá na forma afirmativa, entretanto, interrogativa. A gente está fazendo uma pergunta na frase afirmativa, ok? A gente está perguntando com a forma afirmativa ou negativa também pode acontecer. Isso é muito comum em acontecer em conversas informais, uma conversinha rápida. Então, assim, se vocês verem utilizando a forma afirmativa ou a forma negativa também para perguntar assim, não se preocupem porque é no informal. Mas a forma correta mesmo de fazer a pergunta é essa aqui que vocês estão vendo na tela agora. Ok? Pode sim utilizar a estruturação da forma afirmativa ou negativa em conversas informais, mas essa é correta mesmo, é essa aqui que vocês estão vendo na tela. E agora nós vamos ver como responder essas perguntas do verbo to be de forma curta. Nós vamos ver agora as short answers. A gente poderia muito bem responder essas perguntas com yes ou no, né, que é sim ou não no inglês, mas também é uma forma bastante utilizada no inglês que é conhecida como short answer, ou seja, que são respostas mais curtas, respostas rápidas. E apesar de ela ser um pouquinho mais comprida que um yes ou no, ela é uma forma de enfatizar o que a pessoa perguntou sem precisar responder a resposta completa, ou seja, sem precisar repetir tudo que foi dito pela outra pessoa. E aí agora nós vamos ver as estruturas dessa short answer. Começando pela estrutura da forma afirmativa, a gente tem yes, que é o advérbio de afirmação yes, mais pronome mais verbo to be. Lembrando que toda vez que vocês forem escrever short answer, vocês têm que escrever, depois do advérbio de afirmação ou de negação, vocês devem colocar uma vírgulazinha. Ou seja, fica o advérbio
vírgula, mais pronome, mais verbo to be. Não se esqueçam dessa vírgula, tá? E aí nós vamos ver um exemplo agora. Is she a dancer? Yes, she is. Are they happy? Yes, they are. E uma coisa que devemos prestar atenção, que a gente deve saber, é que short answers afirmativas não se contraem. A gente não usa a contração do pronome mais verbo. A gente tem que escrever o pronome completo e o verbo to be também completo. Exemplo, a gente não pode utilizar yes, she's. Se a gente for utilizar, a gente tem que escrever a forma completa do pronome e o verbo to be. Passando agora para a forma negativa, short answer da forma negativa, a gente vai ter o no, advérbio de negação, mais pronome, mais verbo to be. Is she a dancer? No, she's not. Are they happy? No, they aren't. E a gente consegue perceber que, diferentemente da forma afirmativa, esse sim a gente utiliza contração, tá? Liberado contração na forma negativa. E os nomes, lembrando para vocês que os nomes também devem ser substituídos por pronomes pessoais. Ou seja, se alguém pergunta para você relacionado a alguma pessoa e você quer responder para essa pessoa de forma rápida e curta, você substitui o nome pelo pronome. Nesse caso, a gente pergunta: Is Laura cute? No, she's not. Ou yes, she is. Se fosse um nome masculino, nós usaríamos o pronome masculino he. Mas se fosse alguém que atende pelo pronome neutro, a gente utilizaria o pronome neutro they. Se fosse algo relacionado a animais, objetos ou para falar de algo de estado, a gente usaria o pronome it. E assim encerramos a forma interrogativa do verbo to be e passamos agora para os pronomes interrogativos. Para quem não lembra, os pronomes interrogativos são aquelas palavras que a gente usa no início de pergunta, quando a gente quer saber informações sobre uma pessoa, sobre alguma coisa, sobre algum momento e assim por diante, tá? Os pronomes interrogativos no inglês, eles também são conhecidos por question words. Com certeza vocês já devem ter escutado isso em algum momento da vida de vocês no inglês sobre as question words. Na língua portuguesa, a gente tem os pronomes interrogativos: o que, qual, quem, onde, quando, porquê, de quem e como. Hoje, a gente vai ver duas question words em inglês que podem ser bastante vistas com o verbo to be, que é who e where. Who, que significa quem, é aquela question word que nos permite fazer uma pergunta sobre alguém. Ou seja, a gente vai perguntar quem é aquela pessoa. Exemplo: Who are you? Who is she? Who are Rita and Camila? Ou seja, quem é você? Quem é ela? Quem é Rita e Camila? Tá? A gente vai perguntar a informação sobre alguma pessoa. E observem que, mesmo que a gente utilize o pronome interrogativo primeiro, ainda vai continuar invertido, mesmo que na tradução seja a estrutura da forma afirmativa. Porque a gente está fazendo pergunta, então usa a estrutura da frase interrogativa, mesmo que tenha esse pronome interrogativo who. Na próxima question word, a gente tem where, que significa onde. Ela vai indicar uma pergunta sobre um lugar ou uma posição, ou seja, um lugar que uma pessoa está, a posição de algum objeto. E nos exemplos que a gente tem aqui, a gente vai ver where is she, where are my books, where is Lillian, ou seja, onde está ela, onde estão meus livros, onde está Lilian. Ou seja, a gente sempre vai usar o where quando a gente quiser saber sobre um lugar, sobre uma posição, sobre onde a pessoa está,
está localizada ou um objeto ou um animal, e enfim, sempre que a gente quer saber sobre um lugar, uma posição de alguém, a gente usa o pronome interrogativo where. Essas são as duas question words que a gente vai ver hoje em inglês. Mais pra frente, conforme a gente for estudando, a gente vai ver melhor ainda essas question words. E para finalizar a aula agora, a gente vai ver sobre o nosso plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas, para quem não sabe, é uma aula especificada apenas para retirada de dúvidas. Ela é para acontecer ao vivo, mas como infelizmente no dia eu não vou poder dar aula e as nossas auxiliares estão ocupadas e vocês não podem ficar sem esse plantão de dúvidas porque na próxima semana já é prova, eu vou fazer ela gravada. O plantão vai ser postado na quarta-feira, na próxima semana, dia 28, às 3h30. E nesse dia não vai ter a aula ao vivo, porque vai ter o plantão de dúvidas gravado com as dúvidas de vocês. E como que vai funcionar? Ontem mesmo eu postei no muralzinho de classe de vocês sobre o plantão, relacionado ao plantão. Lá tá todas as instruções para vocês, mas nesse muralzinho você vai colocar todas as dúvidas de vocês. Ah, eu tenho uma dúvida relacionada a verbo to be na forma afirmativa. Você vai colocar lá. Não tenho nenhuma dúvida, mas eu quero saber como se escreve tal palavra. Você vai colocar lá também, ok? É obrigatório mandar pelo esse muralzinho. Eu não vou aceitar pelo WhatsApp, vai ter que ser enviado por esse mural, porque vai ser por lá que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Eu vou anotar as dúvidas de vocês, eu vou gravar sobre isso e vou complementar algumas coisas também nesse plantão de dúvidas, que ao decorrer das atividades que eu fui corrigindo a atividade de vocês, eu percebi que vocês estavam tendo dificuldade, dúvidas em relação a algumas coisinhas, certo? Então, o plantão de dúvidas vai ser gravado e postado na próxima quarta-feira, no dia 28, às 3h30, no horário da aula ao vivo, para vocês tirarem a dúvida de vocês para poder fazer a prova, que também é na próxima semana, dia 29. A prova que vai cair na quinta-feira, eu vou colocar mais informações sobre essa prova hoje, tá? Depois da aula, provavelmente junto com a atividade de vocês. Ela vai cair todos os conteúdos que a gente já deu até hoje, então vai cair o verbo to be na forma negativa, afirmativa, interrogativa, os artigos indefinidos, os adjetivos que a gente aprendeu hoje, tá? Então, todos os conteúdos que a gente já deu até hoje, quinta-feira. Vocês vão responder essa prova através de um formulário que eu vou disponibilizar, tá? Ela vai ser toda escrita, não vai ter nada para enviar áudio, não vai ter áudio para vocês escutarem, ela vai ser escrita. E vocês só poderão responder uma vez. Então, assim, se der erro, caso você perca o progresso da prova, vocês me avisam no WhatsApp. Mas vocês só terão a chance de responder a prova uma vez. Ah, não consegui responder a prova no prazo que foi solicitado. Ok. Vocês irão aguardar, quem não conseguiu responder a prova nesse tempo solicitado, vocês vão aguardar porque após fazer a prova, eu vou dar o feedback do inglês de vocês até o momento. Ou seja, como foi o progresso de vocês durante esse pequeno período que a gente deu as nossas atividades. Como foi a atividade de vocês, como está sendo pronúncia e etc. Ok? Quando passar esse momento de feedback, aí sim vai ser feito a segunda chamada daqueles que perderam ou que quiseram fazer de novo, quiseram fazer entre aspas, né, que acha que não teve um desempenho muito bom, recebeu o feedback e não achou que foi muito bem, e aqueles que não entregaram no prazo, ok? Eu vou informar vocês quando for esse momento de fazer a segunda chamada da prova. A atividade que eu vou passar hoje, ela vai ser como se fosse uma atividade de revisão, porque nela vai conter os assuntos que foi dado hoje e os assuntos que foi dado anteriormente. Percebam que conforme a gente vai fazendo as atividades, elas sempre vão se misturando.
né? Então, assim, a atividade de hoje vai ser como uma revisão. Estudem por ela. Eu vou dar um jeito de disponibilizar também o PDF das outras aulas para vocês. Que quando a gente fechar esse ciclo de provas, a gente vai iniciar um novo ciclo. A gente vai ter mais atividade de pronúncia e atividade de áudio, ou seja, para vocês escutarem o áudio em inglês e escreverem também em inglês. A gente vai deixar um pouquinho de lado o português para poder treinar mais essa parte aí de listen e pronunciation, ok? Conforme a gente for estudando essa parte, conforme a gente for passando desse ciclo, a gente for terminando esse ciclo, eu vou informar para vocês, tá? Eu vou explicar melhor como que vai funcionar. Até porque eu tenho uma novidadezinha para vocês. Não é nada muito grande, mas é algo bem legal que vocês vão poder escolher os assuntos que vocês vão estudar. Eu vou colocar uma enquete e aí vocês vão poder escolher o assunto da semana, tá? Ou se vocês quiserem também, a gente vai por questão eliminatória, do mais escolhido para o menos escolhido. Isso a gente vai decidir mais para frente, tá bom? Então não se preocupem quanto isso agora, mas se preocupem com a prova, tá? Dúvidas, vocês já sabem que podem enviar por aqui pelo comentário particular, pelo comentário da turma mesmo ou pelo meu WhatsApp, que muitos de vocês perguntam também pelo grupo do WhatsApp ou no meu privado. Eu demoro um pouquinho para responder, mas não se preocupem que um momento eu vou responder vocês, é só vocês mandarem mensagem e aguardar que eu vou responder vocês sim, tá? E eu desejo boa sorte para vocês na prova. Essa é a nossa última aula gravada assim de conteúdo, né? Que os próximos serão de revisão e a prova e o nosso plantão de dúvidas. Então, assim, boa sorte. Qualquer dúvida já sabe por onde mandar, né? Já sabe onde me encontrar. E eu aguardo vocês na próxima aula, que é o plantão de dúvidas, e na próxima aula, que já é conteúdo novo, que também eu vou enviar o feedback de vocês, ok? Então, see you e bye bye!